gente linda! Mais um podcast na Maca com Flávia Medeiros e Daniel Zucchi. E hoje uma convidada muito especial. Daqui a pouco as pessoas vão falar, Flávia e Daniel só leva amigos deles? Não pode, né? Mas aqui pode, porque é o podcast na Maca, onde com certeza eu fiz tantas amizades incríveis nesses anos de profissão. Nós fizemos, né, Dan? Sim. E queremos trazer aqui histórias para motivar. Eu falei que são histórias da nossa maca, do nosso divã, do dia a dia. Então, hoje, essa convidada, muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, uma amizade que nós construímos ao longo dessa jornada profissional. E ela vai contar, porque eu considero ela um fenômeno. Um ano de clínica, qual eu tive o prazer de ir lá na cidade dela. Ela vai contar aqui para vocês. Há um ano atrás eu estive lá. Fazendo a inauguração, nós estivemos lá. E ela é um sucesso. Mas nem tudo é um mar de rosas. Então, você que está começando agora na área da estética, você com certeza vai se identificar muito. Porque eu passei por todo esse processo também. E com certeza, você que está iniciando agora, tem que aprender com quem já tropeçou. Para não errar falso, não pisar em falso com essas dicas. Tudo que ela vai abrir o coração aqui comigo, com a gente. Então, com vocês, Rani, nossa querida amiga. Vamos lá, Raninha. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo, amiga. Então, começou na área da estética, me conta aí. Abre o coração pra gente. Então, gente, quando eu comecei na área da estética, na verdade, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu fui babá de o filho de uma esteticista. Olha só. E eu acompanhei ela montando a clínica dela, né? Então, ela começou no período que eu ainda era babá do filho dela. E eu lembro, assim, nessa época, eu estava, acredito que no segundo ano, terceiro ano, e ela sempre falou para mim, quando você se formar, você vai entrar na área da estética. Mas eu tinha 15 anos, né? Nossa. Então, 15 anos, eu nem pensava no que eu queria fazer, o que eu seria, ou qual área eu ia atuar, né? Aí, ao longo do tempo, eu saí, né, desse emprego e esqueci da estética. Não lembrava mais, mas sempre gostei da área da estética. Sempre frequentei clínicas, né, de estética, assim. Aí, ao longo desse tempo, eu conheci o meu marido, a gente teve o mercado, fomos 7 anos, a gente teve mercado. E até a hora que eu falei, não, eu quero voltar a estudar. Então, eu vou voltar para a área que eu sempre quis, que era a área da estética, né? E, no início, eu não tinha, assim, por onde começar, por onde eu iniciar. Até o dia que eu vi a live da Flávia. Eu nem sabia quem era a Flávia Medeiros, né? Eu não sabia quem era ninguém. Eu não sabia disso não, hein? Ó. E eu lembro até hoje que a live que ela começou... Foi uma semana inteira de live que ela fez, que foi a respeito, né, da estética integrativa. Sim. E eu tinha uma imagem totalmente diferente da estética. Para mim, a estética era o quê? O visual. Era o que a gente via, era a pele bem tratada, era isso. Mas eu não imaginava que a estética seria de dentro para fora, que algo começaria interno, né? E quando eu comecei a acompanhar a Flávia nas lives, eu tive outra visão da estética ali na live, né? E eu falei, eu estava assistindo, né? Aí falei pro meu marido, falei, eu vou fazer o curso dela, vou ver o que é essa estética integrativa, né? E quando ela começou a falar do intestino, eu falei, gente, o que o intestino tem a ver com a estética, né? Sim. E hoje eu vejo que é totalmente ali que inicia, né? Então, não tinha essa noção quando eu comecei. Eu achava no início que eu teria que fazer uma faculdade de estética. No fim, eu vi que não era isso que eu queria, então eu iniciei direto na biomedicina e com os cursos. Para mim, tá dentro do que eu queria, né, para mim. Nisso, eu vim no primeiro curso... Já tinha, na verdade, marcado o curso com a Flávia, que era o residência na clínica dela. Sim. Mas ficou ali. Só que nisso, ela lançou Estética Integrativa. Eu falei, eu vou antes. Eu vou lá ver qual que é esse da Estética Integrativa, né? E foi onde eu vim, fiz o curso. Não me arrependo nem um pouquinho, né? E vim para cá sem nem saber o que eu iria aprender ou quem eu iria conhecer. Conheci muitas pessoas bacanas no curso, né?
Mas nunca imaginei me tornar amiga da Flávia. Nem um pouco. Eu falei pro João, eu tava falando, eu falei, nunca me imaginei estar aqui hoje, né? Então, pra mim, hoje tá sendo um dia... Dormindo na minha casa. Dormindo na casa da Flávia, ainda começa por aí, né? Quando ela mandou mensagem, daí eu falei, eu vou dormir na casa da Flávia, eu falei, gente... Imagina. Isso aí. E começamos, né, no Estética Integrativa. Até falar aí para as meninas que estão iniciando, que é o melhor curso que eu tive, foi ali, que foi a virada de chave, né? Para mim realmente entender o que era estética, né? E fiz o curso, dali a gente criou, né, uma amizade que eu quero levar para a vida, assim. E depois vim fazer a residência, né? E acabei indo jantar com a Flávia. Eu lembro até que ela falou para mim assim, eu não costumo levar minhas alunas a jantar comigo. Porque eu bebo, aí eu vou falar besteira, Aí fala, a pessoa assusta. aí assusta quando conhece, aí fala, não, pera, não foi com essa que eu Acabou comprei. de admiração. Não era ela que eu comprei o curso, não foi com ela. E realmente, a gente tira uma imagem, né, da rede social, onde a gente olha ali a figura, né, por ser uma figura pública, você tira uma imagem da pessoa e você apenas vê aquilo dali. Você não conhece ela por trás de uma foto, por trás de um vídeo, né? Sim. Mas quando conhece a pessoa realmente, o ser humano que está atrás daquela foto, eu falo, a Flávia é totalmente outra pessoa fora da rede social, né? Pior ou melhor? Eu tenho medo quando o povo fala isso. Nossa, você é tão diferente da rede social. Falar, ai, meu Deus. Meu Deus. Só que faltava, quer ver? Mas o que você vê? Porque nas redes sociais, eu por mais que estejamos ali de frente, né, com as redes sociais, e você fala que eu falo muito nas redes sociais, pra falar aqui, gente, eu sei que ela é amiga mesmo, que eu convidei, ela tá aqui, mas ela falou, olha, eu não gosto de falar. E eu também sou assim. As pessoas não acreditam, mas eu sou assim. Ele fica me cutucando, você tem que fazer live, você tem que fazer isso. Eu só vou quando eu tenho uma coisa assim muito importante para falar, uma coisa relevante que vai realmente mudar e agregar na vida das pessoas. Então eu sou aquela pessoa de ficar mais assim, mostrar o trabalho, os bastidores. Não sou de me expor muito nas redes sociais, ali, né? Então quando eu mostro é aquela coisa assim, não sei se dá para a pessoa pegar realmente. Ela só me vê trabalhando, né? Só trabalhando. Mas o Daniel também, eu sempre assisti todas as lives dele, até o dia que eu fiz o curso dele, e ele falou que ele, dependendo ali da situação, ele convidaria o aluno para assistir a live, né? Eu entro por outro Insta para mim não entrar com o meu de medo de ser convidada na live. Mentira, que você faz isso. Olha isso, gente. Vocês fazem isso, gente? Olha! Eu fico assim, e ele chama para participar ao vivo, sim, né? eu vi uma vez, daí eu falei, gente, não. Olha só o que ela faz. falei, Não, mas você acha? Mas agora que ela tá aqui. Vamos stalkear qual é o dela para chamar. Mas agora que ela tá aqui, você acha que eu não vou chamar? Agora eu chamo. Agora já vai ter que fazer um ao vivo. Vai ter que fazer, vai ter que fazer. Acha? Olha só, gente. Não, mas eu já fiz algumas vezes dessa. Eu falei, ai, Luan, me empresta teu Instagram aí. Você faz isso comigo pra eu não ficar chamando lá? Não, com a Flávia não, porque ela nunca disse que ia chamar aluno, né? Então eu falei, não, dela eu assisto eu mesmo. Mas aí eu faço passar umas vergonhas, né? Porque isso também eu não tenho duas caras nas redes sociais. Quando eu apareço, eu sou desse jeito também. Não, e ontem eu vendo, né, você, a primeira vez que eu tô na tua casa, vendo você Sim. fazendo a live e você fora da live, é a mesma coisa, né? Não encarna um personagem ali da Flávia e sai. Sim, né? sim. Então é bem natural, bem aquilo que sai, né? E tudo isso me fez chamar a atenção. Tanto que na época que eu tinha visto o seu curso, eu tinha um outro, que eu já tinha até pago a inscrição, tudo, e eu desisti porque era na mesma data. Olha só. Então eu falei, não, eu vou fazer com ela, depois eu explico a situação e vejo se eu consigo fazer, né, da próxima vez. Então deixei um pouco de lado para vir para cá. Sem conhecer nada, nunca tinha vindo a São Paulo, nunca tinha saído da minha cidade, que é São Francisco do Sul. Teve um que você perdeu o voo, não foi? Que você acabou vindo de carro? Aquele dia eu chorei no aeroporto. Mas foi foi a residência. Foi a residência. Não, e no primeiro que eu vim, que foi da estética, eu não conhecia São Paulo. Então eu fui procurar um hotel para ficar, né? Sim. Gente, eu cheguei no hotel, é até engraçado essas coisas assim. Aí o rapaz olhou para mim, ele falou assim, moça,
você sabe que o nosso quarto tem 13 metros quadrados? Aí eu falei, tá bom. Eu não sabia o que era 13 metros quadrados. Aí quando eu entrei no quarto, eu falei, gente, isso é 13 metros quadrados? Só cabia cama. Sério? Meu Aí eu Deus. falei, daí eu olhei assim e falei, não tem condição. Eu ia ficar 5 dias. Eu falei, não tem como eu ficar num hotel assim, que eu não conseguia andar. Aí troquei, onde foi que as outras meninas que estavam no curso, ela falou, eu tô no hotel tal, se tu quiser ir. Eu falei, então eu vou pra lá, né? Aí fui. E aí, pra te ver como a imagem, né, que a gente tem da Flávia no Instagram é diferente da Flávia pessoalmente, né? No curso, na hora do almoço ali, que eu vi a Flávia aquele dia. Posso contar? Pode, Você eu nem comeu? lembro o que é, mas vamos lá. Ela pediu uma coxinha e uma coca pra comer. Isso aí Aí ele conheceu, quando a gente se conheceu, eu fiz isso com ele também no meu curso. Aí eu falei, nossa, ela vai comer uma coxinha e uma coca. Eu nem lembrava disso. Ela não vai nem É tão almoçar. eu isso que faz parte de mim. Aí eu falei, então tá, né? A gente vai almoçar. E todo mundo querendo que ela fosse almoçar junto, mas eu vi que ela quis ficar ali. No segundo dia do curso, eu decidi não almoçar para tirar várias dúvidas, né, que eu tinha em relação a algumas coisas, e eu vi que ela era uma pessoa disposta. Diferente de alguns outros cursos que eu fiz, onde o professor, ele te explica no momento que está ali no curso. Passou o período ali, você não tem uma meia hora para tu tirar uma dúvida que você não tirou no horário que ele está explicando, né? E eu falei, é totalmente outra realidade do que eu tinha da Flávia Medeiros, né? Eu falei, hoje eu tenho ela realmente como uma grande amiga, levo ela no coração mesmo. Quero levar para sempre isso, né? E no segundo dia, então, eu quis tirar todas as minhas dúvidas em relação a isso, para ver se realmente eu estava naquele caminho que eu queria seguir, né? E ela começou a explicar, ela olhou, eu falei que eu não tinha muita... Eu queria mais a parte corporal, né? Sim. E daí ela falou, mas você tem um jeitinho tão de facial. Foi, nossa, eu nem lembro, gente. Daí sério. eu falei, facial? Gosto do facial, mas eu ainda me identifico no corporal, assim. Pelo fato de eu ver a transformação da pessoa, né? Sim. Pelo fato de eu olhar para paciente, às vezes chegar ali... o que eu aprendi, assim, o que eu falo que eu aprendi com a Flávia é a questão de ser humano na hora do atendimento, não um robô. Quando o paciente chega ali e diz, olha, eu tô com essa gordurinha aqui, eu tô assim, o que eu posso fazer? Né? E muita gente olha, não, vamos tratar a sua gordurinha. Só que eu vejo hoje na clínica, eu falo que eu sou psicóloga junto, né? Que eles contam a vida, assim. Total. E eu fico, nossa, eu não imaginava saber a respeito da vida dos meus pacientes e eles me verem como uma profissional, onde eles chegam ali, muitas vezes não tem aquela compreensão do marido ou do filho, e eles chegam ali pra gente e contam a vida, né? Sim. E como é que eu vou tratar o paciente que chega ali e me conta sobre uma questão dele pessoal, onde ele está passando por um processo como simplesmente, eu falo, tratar ele como dinheiro, né? A gente olha para o paciente e vê o dinheiro. Mas não é totalmente diferente, né? Até quando eu coloquei, pelo fato de eu não gostar da rede social, o que é? Quando eu coloquei que eu ia trabalhar em estética, estava começando o Instagram, uma profissional, né, da minha cidade, ela mandou um direct para mim. Ela falou assim, nossa, você vai trabalhar com isso agora? E eu já falei, será que eu respondo? Será que eu não respondo? O que eu faço, né? E eu mandei para ela, falei, olha, se você diz a tua profissão, se você se refere à sua profissão como isso, eu não sei o que é. Eu falei, mas eu hoje estou entrando na área da estética. Ela simplesmente não me respondeu mais, né? Então, eu falei, será que vai começar as críticas ali, né? Aí, quando eu tenho o jornal local da cidade, eu coloquei lá, né? A Flávia ia, então eu fiz até um outdoor na cidade. Não, é verdade. Nossa, Eu ia falar sobre isso. Eu não ia chegar nisso. Eu ia falar sobre isso. Gente, eu fui pra cidade dela, tinha um outdoor com a Vencemos a vida. Tinha um outdoor com a minha foto. Ali eu falei, eu fiz um vídeo pra minha mãe. Eu mandei. Eu falei, venci na vida, tô num outdoor agora. Eu nunca imaginei ter uma foto minha no outdoor. Isso comigo, eu fiquei muito feliz, de verdade. E eu falei, eu vou fazer, né? Lá tem muitas meninas, muitas profissionais que são muito fã da Flávia, assim, como profissional, né? Tem ela muito como referência. E aí eu falei, vou fazer o outdoor, vou lançar aqui, tem o jornalzinho da cidade, eu vou colocar ali também.
Fala aí o nome da sua cidade, pelo amor de Deus. São Francisco, São Francisco do do Sul, Sul. Santa Catarina. São Chico. São Chico, é tão Chico, lindo, né? gente, já fui. E janeiro, ó, É uma tô lá, cidade hein? bem Verãozão. antiga. Janeiro nós Eu já estamos lá. falei, né? Vamos curtir Prainha, praia, porque da outra vez ela prainha. foi e voltou, né? Essa é a nossa vida, só entra dentro do avião. Não, mas nós vamos pra lá Mas pra janeiro nós ficar vamos. lá. E nisso eu lancei, né, no jornal, e ali eu fui bastante, assim, criticada. Recebi alguns comentários negativos, né? Então, ali estava mais uma estética para fechar, mais um local que vai abrir, eu não dou 3 meses, está fechando a porta. Olha só, Mas aonde você recebeu negatividade, isso? né? No Jornal da Cidade, que foi no Facebook, eles têm lá a página. Ah, tá, entendi. No Facebook. Entendi. Então, mais uma nariz em pé na cidade, vários comentários negativos, né? Só que eu não quis responder, assim, me magoou muito. Eu lembro que até teve um dos comentários que a pessoa colocou, ela colocou assim, mais uma para atender gente rica de nariz em pé. Não dou 3 meses, está fechando as portas. Olha só. Quando eu li esse comentário, eu falei pro meu marido, né? Eu falei assim, nossa, a pessoa não me conhece. Ela me viu uma foto, talvez, ela viu alguma coisa e veio me chamar de nariz em pé. Ela falou, eu não sei, ela não sabe de onde eu vim, ela não sabe onde eu cresci, o que eu passei para me chamar de nariz em pé, né? E eu falei, e eu sou isso aqui, eu sou um ninguém, literalmente, né? Aí ele falou para mim assim, tu acha que a Flávia, hoje, ela já não recebeu tantas críticas dessa maneira? Maria. Uhum. Né? Então, eu fiquei... Foi o que me animou, eu falei assim, não... Se ela é uma pessoa, e com certeza ela deve ter recebido, né, muitas críticas, e algumas até pelo fato da amizade, ela até me mandou uma vez sobre algo que falaram dela, e eu falei, gente, o ser humano, ele transmite aquilo que ele tem dentro, né? Então, se ele tem amor, ele vai transmitir amor. Mas se ele tem raiva, ódio, ele vai transmitir isso. E muitas vezes a frustração dele com ele mesmo faz com que ele jogue em cima de outra pessoa para que ele se sinta bem. Algumas críticas dizem mais sobre a pessoa que está te criticando sobre você mesmo, né, do que sobre você. Então, essas críticas diziam mais sobre elas do que sobre você, né? Exatamente. Porque são críticas maldosas, né? Não são críticas que vão te falar assim, eu acho que você podia melhorar nisso, cuidado, você vai fazer, não atende tanto, faz uma coisa. Não seria, né? Aquela coisa que falam, né? Não aceite críticas de quem não construiu nada. Críticas construtivas de quem não construiu nada. Não, e assim, isso não é crítica construtiva, né, cara? Isso aqui é uma coisa que, assim... Destrutiva, né? Destrutiva, e aquilo que você fala, que eu gosto muito quando você fala, é aquela frase que você fala que a pessoa, para ela se sentir superior ou grande, ela tem que diminuir as outras. E isso acontece muito, muito mesmo. Mas isso é importante você falar, porque isso poderia ter te parado. Sim. Você tinha acabado de abrir o seu empreendimento e ela chegou 1 ano. 1 ano, né? 1 ano, fez em setembro. 1 ano em setembro, nós estamos em dezembro ainda, né? Então, ou seja, ela venceu, está vencendo. Mas se você tivesse escutado essa crítica, isso poderia ter te paralisado. Poderia, 100%. Eu chorei, assim, eu cheguei a chorar até quando eu li, pelo fato da pessoa não me conhecer. E por isso que eu falo, eu não estou preparada ainda, nem psicologicamente, para estar na frente de uma câmera, de uma rede social, porque eu ainda sei que eu não estou preparada para receber crítica. Mas críticas negativas para te humilhar, né? Não críticas construtivas. Eu acho que críticas construtivas a gente está sempre preparado, né? Porque tu apontar algo que você pode melhorar é ótimo. Sim. Agora, mas é isso. Isso, acho que você passou muito, né? Também as críticas, principalmente você chegou num doutorado na área da estética. E quantas vezes você ouviu isso? Não, eu acho que assim, eu tenho minha opinião, né? Eu acho que não existe crítica construtiva. Crítica construtiva nunca existiu. Crítica construtiva é algo que inventaram, é uma forma de inventar para falarem mal de você. Quem construiu, na verdade, não vai
parar o tempo Na que verdade, tá em você, construção pra falar de uma você. crítica, não é uma crítica construtiva. A pessoa tem que chegar para você e tem que falar assim, ó, eu acho que você deveria ir por esse caminho para melhorar isso. Então a pessoa já vai te dar uma solução para você melhorar. E não chegar e falar, eu acho que o que você tá fazendo tá errado. Ou o que eu acho... Isso não é crítica construtiva, isso não existe essa crítica construtiva. Eu acho que isso aí tá errado, hein? Tá, me dá a solução. Não, eu não tenho. Tá, então por que você acha que tá errado? Então me dá a solução. Então, assim, crítica construtiva, na minha opinião, eu não acho que exista. Eu acho que o que a gente pode ter é opinião. E aí é uma coisa que eu acho que é legal de você até comentar, e de que, assim, eu não estou preparada para enfrentar uma câmera, para ir para frente de uma câmera, para ir para frente de uma rede social, porque vai ter essas críticas. Mas, cara, isso aí... Se você se pegar nisso, você vai ter o dia inteiro. Mas você vai ter... isso, a maior Não. parte dos profissionais da estética, tá bom? Eu me incluo nesse meio aí também. Tem momentos que você também se inclui como professor, que tá super sempre com aula, tá sempre como aluno. Todo profissional, eu acredito, de diversas áreas também. As pessoas, elas têm medo de aparecer. Elas têm medo de receber uma crítica. Mas eu falo, se a gente, o que não é visto, não é nem lembrado, não é comprado. E nós somos uma empresa. Então, antes da gente também ser ali, a empresa, eu falo que ela é uma entidade. Ela é alguém. Que ela precisa ser regada, ela precisa ser alimentada. Nós precisamos cuidar como se fosse um filho também, uma criança. Né? E ela vai crescendo. Então, se a gente também não aparece, a gente tem que pensar no bem maior. Então, é claro que é muito ruim, muito desagradável a gente ver um comentário. E isso você já viu os que eu já recebi. Então, assim, eu já compartilhei com ela coisas assim que foram muito íntimas e que estava sendo bombardeada na internet. E aquilo a gente tem que pensar exatamente isso. Foi até num dos cursos que eu fiz com a Flávia, né? Que acho que foi um pouco dali que surgiu a amizade, assim. Foi em relação eu ver profissionais. Eu não tinha iniciado a minha clínica, eu não tinha ainda trabalhado, né? Eu tinha feito o curso da Flávia já antes de fazer o presencial, eu fiz o peeling do Mar Morto, né? Online, né? Então, eu peguei minha mãe, peguei minhas irmãs de cobaia ali pra mim ir vendo, né? Teve um resultado da minha irmã até que eu mostrei pra Flávia, né? Pra ela ver e tal. Chocante. E ali, sem conhecer a Flávia, até que eu conheci ela na live. Dali, eu tinha que absorver dos profissionais que estavam nos cursos, né, dela como nossa mentora, nossa professora ali, algo bom para mim, porque eu estava iniciando, então eu não sabia nada. E eu realmente absorvi muita coisa. Até de profissionais que estavam junto, que tiveram uma posição, eu falei que acho que nunca ninguém, nenhuma pessoa leiga não teria, né? Até em relação a falar mal da Flávia, sem ela estar junto. E eu falei, gente, eu não quero ser essa profissional. Eu não quero ser uma profissional onde eu saia daqui, eu não goste de certa atitude de uma outra profissional e eu vou falar dela. Então, é mais isso que eu trouxe, o medo de falarem. Sim. Por eu não estar ali para me defender. Só que eu vejo que não é eu, é com todos, né? Sim. E aonde eu coloquei para mim que quando eu não estou bem comigo, sendo profissional ou pessoal, eu vou jogar em cima de alguém. Eu tenho que tirar aquilo que está me derrubando. Eu preciso derrubar a pessoa que está ali do lado, porque ela não pode estar melhor que eu. Sim. E uma vez até eu li que a crítica ela nunca vem de quem está acima de você, ela vai sempre vir de quem está abaixo, né? Foi o que eu me fortaleci, assim. Total. Não é bem isso. Eu acho que, assim, as pessoas, elas... Quem vai falar mal de você, fazer um tipo de comentário desse jeito, a gente não deve nem considerar. A gente não tem nem que considerar. Eu acho que, assim, algo nesse sentido, a gente nem leva pra... beleza, você falou, você comentou, você fez isso, legal, obrigado. Cara, e assim, né? Tchau, cara. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque esse tipo de... Agora, se alguém chegar em você e falar assim, seu atendimento hoje não foi legal. Aí no outro dia, o seu atendimento poderia ser melhor, você pode servir esse chá, você pode servir essa água, você pode... Então eu já tô te dando a solução. Agora, chegar e falar, nossa, a Rani, péssima profissional. Péssima. Tá, e o que eu posso melhorar?
Não sei, não dá. Então, assim, esse tipo de comentário a gente nem não deve considerar. Isso, com certeza, eu sofri muito no começo. Ele me conheceu numa fase que eu estava, assim, em muito crescimento profissional. E eu recebi muito bombardeio, porque naquele momento eu ainda me sentia pequena. Não que eu me ache hoje, eu me sinta grande. Mas eu tinha uma certa inferioridade. Eu tinha uma coisa que eu me sentia inferior às pessoas na questão de ter vindo de um bairro extremamente simples, violento, que é o Capão Redondo. Então, quem sou eu na fila do pão? Então, eu me via desse jeito. Quando Mas eu é conheci isso? ele, assim, ele tinha um doutorado. Eu não tinha nem terminado a faculdade de biomedicina. Era formada em estética, que na época era curso livre, não Você era não nem tinha nem curso começado a faculdade de Já tinha biomedicina. começado. Tranquei várias vezes. Quando eu te conheci, eu já estava na biomedicina. Você tinha começado? Já. Então, eu tinha aquela coisa de medo e me sentir inferior mesmo. Então, isso foi uma coisa tão poderosa, por isso que eu faço questão que os profissionais, eles tenham esse espírito que eu tenho também. Porque eu senti tudo isso. Não é que eu saí já com sangue nos olhos e não me deixo abater com qualquer situação. Hoje eu sou uma fortaleza. Para me derrubar, tem que ter, tem que ter ali uma bazuca para me derrubar. Porque a minha cabeça hoje ela é muito forte. Então, a minha cabeça ela é forte. Então, já dizia já a frase de impacto. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, se a cabeça da gente está forte, ninguém abala. Nada abala. Mas naquele momento, quando eu via aquelas críticas, eu me sentia, por quê? Não tenho faculdade. Vim lá do Capão Redondo. Quem sou eu na fila do pão? Então, hoje, mesmo sendo um gatinho, porque eu não sou nada grande, não. Né? Mas Do que é eu bastante. construí, eu sou grata, muito grata, tudo que eu construí. Eu sei ser grata com as coisas que eu tenho, mas eu quero ir muito mais além. Então, a partir do momento que eu comecei a me olhar, me vendo um leão, mesmo sendo um gatinho, a coisa mudou. Então, hoje eu não aceito crítica de qualquer um, não. Se eu vejo falando mal, pode me chamar de feia, pode me chamar de qualquer coisa. Mas se eu olho para essa pessoa e eu vejo que ela não construiu metade do que eu construí, que isso é uma dica que eu te dou. Você tem 1 ano da tua clínica. Você entrou fazendo a diferença na tua jornada. Tem 1 ano só, basicamente, que eu te conheci. Um pouco mais de 1 ano que nos conhecemos. E o que eu vi da sua evolução, então, assim, extrai exatamente, absorva aquilo que você fala. Eu tenho que melhorar nisso, porque com certeza eu estou em constante mudança e transformação. Estudando sempre, não parar nunca. Mas o que vai ditar para mim é o meu paciente ali dentro. Porque eu posso dar curso, adoro dar aula, adoro compartilhar conhecimento, mas onde eu me realizo e a minha formação, minha primeira formação, é atender o meu paciente. Então, é o meu paciente que eu vou aceitar as principais críticas, porque são eles muito maiores do que qualquer outra coisa. Então, só aceito críticas dos meus pacientes. Mas isso é excelente, né? Até o Daniel também, né? Como professor, eu falo, eu fiz o curso com ele também, né? De pós-operatório, né? De linfoterapia. Até nisso, eu fiz... Entra a questão da rede social novamente, né? Eu fui fazer um vídeo, né? Falando nos meus stories, que eu era a primeira linfoterapeuta de São Francisco e, no fim, ainda sou a única linfoterapeuta de São Francisco do Sul, explicando e tal. E, mais uma vez, veio uma outra profissional falar, né? Ô, querida, lembra que tem vários outros profissionais. Eu falei, realmente tem. Tem muitos profissionais qualificados, tem profissionais que eu me dou muito bem, que eu conheço, que super indico, né? Se a pessoa, às vezes, me procura, por algum motivo, não quer fazer comigo, eu ainda indico outros profissionais que eu tenho admiração em São Francisco do Sul. Mas me referia a ser a única linfoterapeuta. E eu falei, eu não estou mentindo na rede social e não estou falando algo. Eu quis E tem profissional isso, que sabe? faz o curso com você e nem posta. Nem posta. Aí pode ser até uma aluna, talvez, mas que nunca postou. Nunca postou. Aí, porque você postou... Mas aí eu não conhecia a pessoa, né? Sim. Daí eu até entrei no perfil dela para me ver quem Que a gente vai ver, né? Quem tá, eu de penso onde assim, tá vindo a se crítica. tá vindo, tem que ser uma pessoa muito, né? Só que eu não conhecia ela, não sei quem é. Só que aí teve uma cliente minha.
que é muito amiga minha, assim, daí eu comentei com ela e tal, dela, deixa eu ver. Aí ela viu, ela falou, meu Deus, eu conheço essa guria, ela fez um cursinho no YouTube de massoterapeuta e quer vir da crítica. Aí eu falei, dei risada assim com ela, né? Daí eu falei, mas no momento que a pessoa vem e fala, aí já fica aquela coisa, não vou falar mais. Porque devo ter falado algo que não é legal ali, né? E não vou falar mais. Então, se pegar hoje a minha rede social, eu não fico falando muito ali. Já fui mais no início ali, Sim. da clínica, né? Mas vai mudar isso aí, hein? Mas vamos trabalhar, vamos bloquear isso aí. Só o fato de eu estar aqui hoje é outra coisa. Eu acho que esses profissionais que vêm falar desse jeito, né, são profissionais que, de repente, não têm capacidade ou não têm... ou não querem se especializar, né? Então, são profissionais que, tipo assim, será que essa profissional, ela já não me procurou para fazer o meu curso? Não sei, mas te indiquei. No momento então, que eu respondi e não ela, eu deu indiquei. conta. Eu falei, olha, já Você que lembra, outro dia, teve uma pessoa que foi na internet e falou, não existe ozonioterapeuta, não existe linfoterapeuta, não existe isso, que não sei o que e tal. Se você quer realmente fazer curso com profissional, pesquise o currículo do profissional e tal. Ah, tá bom, vamos lá. Só mandou o dele. Vamos pesquisar. Eu falei, vamos pesquisar meu currículo. Eu mandei o currículo. Não foi isso que eu quis dizer e tal. Cara, essa pessoa muito provavelmente tem vontade de fazer o curso comigo, mas não tem humildade, de repente, de chegar para mim e de falar, ó, eu quero fazer porque eu quero aprender com você, porque eu não sei tudo. Sim. Então eu quero aprender algo a mais. Só que ela não tem essa humildade de chegar e de falar, que é a mesma coisa. Se um dia você lançasse um curso, se um dia... eu vou fazer o curso dessa pessoa, eu quero aprender, eu vou fazer, porque é uma coisa que eu não sei, eu tenho que ter pra mim que eu não sei tudo. Então, assim, mas aí essas pessoas não têm essa humildade de reconhecer, de falar. E, de repente, ela não quis. Falou assim, não, eu não vou lá fazer o curso que agora que ela fez... Eu não posso chegar e falar, não, eu vou lá fazer o curso que eu também quero ser, porque eu quero imitar o dela. Aí, você tá imitando, então, sei lá. Não, se eu for lá fazer, vão falar que eu tô imitando a Raniele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a criticar o curso que ela fez. E tem muito disso, né? Eu tava falando esses dias com uma amiga minha, uma colega, em relação a isso, de imitar, né? Lá na cidade também tem uma profissional que ela se diz ser muito assim, todos imitam ela, né? E eu falo, gente, mas imitar, para mim imitar é o quê? Eu ver a Flávia fazendo algo, vou lá e faço igual. Isso é imitar, né? Agora, eu fazer um curso, trazer, né, aquele método que é novo. Aberto, não é nada restrito, não é? Exatamente. Para mim, isso daí não é copiar, isso daí é conhecimento, né? Eu vi que a fulana faz, eu acho bacana, eu achei legal os resultados, eu achei isso, eu vou buscar. Mas sabe o que acontece, Tanto amiga? que, assim... muitos profissionais, não são muitos, eles têm isso, daquela coisa de que você não pode oferecer o que ele oferece. E se eu, no passado, eu fui uma das pioneiras no Brasil com o método, se eu tivesse tido essa cabeça, e quem tem essa cabeça fica limitado e não cresce, isso é pensamento limitante. Eu nunca tive esse tipo de pensamento de reter o meu conhecimento. Enroscou o fio aqui. De reter o meu conhecimento. De simplesmente, é só eu aqui. Eu não vou dar conta de atender todo mundo, você não vai dar conta de atender todo mundo, São Chico. Então, se você é bom naquilo... São Chico é bom, hein? Não é São Francisco do Sul. Mas é São Chico, não. Não, lá chama São Chico também. Pode falar São Chico? Pode. O povo não vai cancelar a gente? Não, tanto que a então página foi dele mal. é São Chico. Foi mal, desculpa. Então, o que acontece? O profissional que ele não quer compartilhar, ele sabe que ele vai estar saturado. Ele vai atender ali e é importante dizer que a indigestão mata mais do que a fome. Então, essa pessoa ela vai trabalhar que nem um condenado, não vai ter tempo para ela. Então, nada melhor do que você compartilhar também com o outro. Se eu tivesse tido esse pensamento limitante de reter o meu conhecimento, que foi a primeira técnica, foi a Magic Touch Detox. Se eu guardasse a Magic só para mim, eu teria morrido lá atrás. Ia só os meus clientes consumir, meus clientes me enjoar. Eu ia morrer de atender naquela época, como que eu já atendia muito.
Só que não ia entrar para a história. Eu ia simplesmente morrer junto com a minha técnica sozinha. Então, quanto mais pessoas estão falando de um método, se essa profissional fosse inteligente, ela vai, caramba, todo mundo está falando, deixa eu investir em algo de diferenciação. Então, eu não vou entregar só esse método aqui de criolipólise, de detox, eu vou melhorar mais, eu vou agregar mais, vai ser um chamariz. E aqui eu vou mostrar a diferença. Então, quando a pessoa ela pensa dessa forma limitada, ela retém o conhecimento só para ela acha que é só vem a ela e ela não compartilha. E o mais importante de tudo, é muito bom você ser exemplo. Eu amo poder, eu não sou exemplo para ninguém, mas Oxe, quando você como não? se torna, eu não me considero, Mas não... olha que Meu Deus teve do uma. céu. Agora eu não lembro o nome dela, senão eu falaria aqui. Que me procurou no Insta para me pedir referência da Flávia. Pelo fato da gente, né, ter criado esse vínculo ali. No Instagram eu posto muito da Flávia, né? Tem até uma foto minha que está no perfil da Flávia que eu estou analisando a pele dela É na mesmo. minha clínica. Então, assim, ela me chamou perguntando o que eu achei. Eu falei, não, é ótimo, né? E ela veio até mim perguntar sobre a Flávia, né? Então, eu falo, gente, as pessoas me veem ali, nossa, ela buscou a Flávia, eu quero fazer algo, né, do que ela está fazendo ali. Sim. E me pergunto muito. Tanto que ela fez não lembro bem ali, acho que o último Magic que você deu o curso, ela fez. Ela falou assim, amiga, ela me chamou no Insta e falou, amiga, eu fiz. Vamos ver agora como é que vai ser. Ela é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Que legal, que bacana. E é legal isso, né? As pessoas vinculam sua imagem à imagem da Flávia, Pois é. né? É interessante E é isso que eu né? digo. Eu nunca, assim, no início, eu imaginei isso do que hoje eu tô vivendo, assim, nunca. Eu já sonhei muito alto, né? Mas não tanto. Imagina. Até da clínica, assim. Quando eu iniciei, eu falei pro meu marido, eu vou começar a fazer estética. Daí ele falou, tá bom. Ele sempre me apoiou muito em tudo que eu quero fazer, né? Eu falo que ele é a corda e eu sou o balão, né? Porque ele sempre tá puxando. Ei, calma, devagar aí. Boa essa, hein? É, Então eu sou balão também. Certo? Eu só cê, vou. ó, vou te falar, viu? Mas a corda tem que. Haja corda pra puxar, viu? Porque bem. Ele fala assim, Lely, Tem que eles pôr. me chamam de Lely, né? Vocês me conhecem por Rani, mas ele é Lely. Daí ele vem assim, Lely, pé no chão. Daí eu falei, não, eu sei que o pé tem que estar no chão, né? Mas sonhar não paga. Então vamos sonhar. E sonhar baixo e sonhar. e sonhar alto é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Sonhar pequeno, sonhar grande A é o diferença mesmo é tu trabalho. dormir tentando realizar o alto, né? Exatamente. Então, se E é, mira se vai no dar o alto, mesmo mira trabalho, no alto que você acerta o baixo, pelo menos, né, ué? Alguma coisa você vai acertar, né? Aí eu falei pra ele, eu vou voltar a estudar e tal. Dele tá bom, então. Ele me apoiou tudo. Aí, quando eu fui abrir a clínica, eu falei, eu vou pegar uma engenheira pra fazer. Daí ele disse, engenheira? Daí eu falei, sim. Ele, mas não é só tu abrir a sala, colocar uma maca lá? Não. Nossa, e a clínica Eu dela é falei, tão linda. realmente. Eu tive o prazer de conhecer, né? Tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, fomos na inauguração. Um espaço lindo. Vamos deixar imagens aí da clínica. Eu falei, realmente, se eu quiser abrir uma sala, eu abro aqui na sala de casa, eu abro, coloco uma maca, uma coisinha ali, eu atendo. Eu falei, mas eu quero abrir uma clínica. Sim. Eu falei, eu quero buscar uma referência. Eu busco muito aqui de São Paulo. Apesar de lá ser uma cidade, a minha cidade tem 50 mil habitantes, né? Tem agora, porque quando eu fui morar, acho que tinha 20. Então, assim, ela é muito pequena. E acho que foi um pouco da imagem, quando eu abri a clínica, das pessoas terem essa imagem, né, de, é mais uma clínica de rico. Não, não era uma clínica de rico. E não é. Sim. Eu quero as pessoas lá dentro que se sintam bem, né? Aí eu falei, eu vou abrir uma clínica. Daí tem uma amiga minha, que é a Marielle, ela é engenheira. Eu falei, Mari, me ajuda. Aí ela falou assim, tá bom, então vamos ver. A gente chegou na sala, quando ela viu a sala, ela falou assim, amiga, essa sala é tudo torta. Aí eu falei, mas dá um jeito, Mari, tu consegue. Dela, vamos tentar. Aí ela fez as medições e tal, ela falou, não, vamos tentar, como que tu quer? Eu falei, eu quero aqui um corredor, eu quero ali a sala, eu quero assim e tal. Aí ela me ajudou no projeto todo, daí ela falou, vamos pôr uma parede verde aqui? E eu tentando imaginar essa parede verde dentro da minha clínica, né? Eu falei, Mari, vai dar uma semana eu vou querer passar a tinta branca ali.
Eu falei, tira essa parede verde daí. Daí ela falou, tá, mas que cor? Eu falei, não, eu quero clean, eu quero branco, eu quero um tom amadeiradinho, eu quero bem simples. Eu falei, porque eu quero atender homem e mulher. Eu falei, se um homem chega aqui e tem rosa, ele não quer mais. Se chega aqui e quer uma cor verde, eu falei, não tem. Eu falei, e eu vou enjoar. E eu tinha algumas fotos da clínica da Flávia, eu falei, eu acho linda a clínica dela. Eu falei, eu quero algo bem clean, assim, bem mais tranquilo, um ambiente tranquilo, né? Até porque eu vou estar todos os dias aqui, então eu quero sentir paz e tranquilidade a hora que eu estiver aqui dentro. Eu falei, e quero que os pacientes também sintam isso. Cheguem aqui e sintam paz e tranquilidade. Não aquela monte de cor, de flor, disso, daquilo. Carrega, né? Aí ela me ajudou e tal. Aí começamos ali os trabalhos da clínica, né? E a minha cidade, ela é antiga. Então, os prédios são antigos. A gente não pode mexer em muita coisa. Então, tanto que a estrutura fora, a gente não pode trocar janela, a gente não pode trocar porta sem autorização, né, do órgão lá que fica responsável. Sim. Só que se eu fosse mexer com ele, eu ia levar mais um ano para abrir essa clínica, porque lá tudo demora. Eu falei, não mexe na estrutura, só mexe interno. Aí ela começou a fazer. Até teve num curso que eu estava aqui em São Paulo, e o cara que estava fazendo a parte do banheiro me mandou uma foto. Eu falei assim, ó, eu não sou engenheira e não trabalho com... Não sou pedreira. Eu falei, mas esse vaso tá errado. Meu Deus! E daí eu falei, gente, falta um mês para abrir. Eu falei, você vai lá trocar esse vaso sanitário ali, porque tá errado. Eu falei, como que uma pessoa vai chegar na porta do banheiro e olhar o vaso ali? Aí ele falou, não, mas... Eu falei, não, pode virar. Aí cheguei lá, ele virou. Faltava... Eu inaugurei no dia 9 de setembro, né? E foi no dia 7 ali de setembro, que era feriado, foi bem quando teve aquela paralisação dos caminhoneiros. Então, estava tudo parado. Verdade, a gente tava no aeroporto lá, a gente desce em Joinville, lembra que a gente pegou os caminhoneiros? Verdade. Tava Verdade. tudo parado. E as minhas macas não tinham chego. Nossa. E daí eu falei com a moça que eu tinha comprado, ela falou assim, Rani, eu não vou conseguir te entregar. Eu tava em pé, eu sentei, mais uma vez eu comecei a chorar de nervoso, né? Nossa. Falei, Lua, falta... Isso foi, ela me avisou, Foi a faltando Kátia. 5 dias. Stack. 5 dias que ela não ia conseguir me entregar. Por causa dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros. Mas eu cheguei lá, já tava lá, lindona. Mas escuta o perrengue que foi. Aí... O marido dela contou que ele pegou o caminhão do mercado. E foi buscar. Ele pegou aqui o caminhão em São do Paulo mercado, buscar. ele mais Não um acredito, eu não rapaz. lembrava disso. Ele contou, trazendo a gente de Joinville, ele contou que ele tava lá, que eles nem dormiram. Olha, Ele eu vou te pegou o falar, esses caminhão. maridos da estética nos ajudam, Ele viu? pegou o caminhão, ele veio até São Paulo para pegar o negócio e voltou com um caminhão. Isso aí. Coisa linda. Eu lembro, é verdade, eu lembro Quando que ele ela falou contou que não ia isso. entregar, não ia conseguir entregar, né? Eu sentei e eu falei, Deus, e agora? Falei, o que eu vou fazer? E tudo que eu vou fazer antes eu entrego na mão de Deus, né? Eu falo, se é da tua vontade, vai acontecer. Se não é, Isso, certinho. leva para longe, né? Aí eu sentei na cadeira, liguei pro meu marido, falei, ele tinha... E assim, a gente ia ao mercado. Um dia antes dele vir para São Paulo buscar a maca, ele tinha ido pro Ceasa, que daí o rapaz, o nosso motorista, eu não sei, tinha dado algum problema naquele dia que ele não pôde ir. Ele foi com o caminhão, ele buscou todas as verduras, né, pro mercado. Chegou lá, eu liguei, ele estava descendo de Curitiba, eu liguei para ele. Eu falei, Lu, seguinte, não vão me entregar as macas. Daí ele bem assim, como assim? Eu falei, ela disse que não vai conseguir por conta dos caminhoneiros e tal. A empresa, acho que faz o transporte, parou e eles não vão conseguir. Só que nisso, eu não falei nessa calma que eu tô falando aqui, né? Eu falei já chorando e gritando. falei, vai dar errado e não vai dar certo. Ele falou assim, calma, eu vou buscar. Eu falei, como? Daí ele veio assim, com o caminhão, eu vou. Eu falei, tá bom. Aí ele chegou. Veio verdura, veio maca. É quase isso. Quase isso. Chegou lá no mercado, descarregaram o caminhão. Ele chegou meio-dia, ele saiu de lá, era... acho que umas 6 horas da tarde, nem dormiu, porque ele já estava virado daquela noite. A minha irmã veio junto com ele, porque eu não podia vir, porque eu tinha que abrir o mercado para ele. Foi a sua irmã que foi com ele. E ele falou, eu vou com a tua irmã.
Aí eu pedi pra ela vir, eu falei, ele tá sem dormir. Eu falei, ele precisa ter alguém do lado. Eu falei, porque como é que ele vai ir sem dormir, né? Nossa. Veio. Aí diz ele chegou aqui, não conseguia dormir. Ele não tinha comido direito. Aí tava todo assim. Ele saiu daqui de São Paulo meio-dia, no dia 7, que era o feriado. Ou era véspera de feriado, não lembro. E chegou lá e a gente colocou as macas no lugar. Tudo certinho. Eu falei, tá aqui as macas, né? E por que eu tô contando isso? Eu falei, porque assim, quando a gente vai abrir algo, eu acho que não só a clínica, mas eu acho que em todas as áreas, né? Vai ter dificuldade. Vai ter muita dificuldade. Vai ter dia que a pessoa, que eu já passei vontade de desistir tudo, de largar tudo, de dizer que eu não quero mais. Já teve momento antes de abrir, eu pensando, meu, é uma responsabilidade que eu tô trazendo para mim, de eu ter que cuidar de pessoas. E se eu não der conta? E se a pessoa olhar para mim e falar que eu acabei com o sonho dela? Né? Assim como foi do pós-operatório. Meu primeiro pós-operatório foi muito engraçado, assim. Eu fiz o curso com o Daniel, ele só mostrou coisa que deu errado. Ele não mostrou nada de bonito. Eu falei, gente, não existe coisa que vai dar certo, será, né? Eu falei, tem uma que eu nunca tirei da imagem da minha cabeça, que foi a parte que o médico... a gente não lembro se foi isso ou se a gente deduziu que ele tinha feito o corte dela sentado ou as marcações e foi um pedaço do umbigo junto e virou uma coisa totalmente de outro mundo. Eu falei, se eu pegar um negócio desse, eu não sei o que eu faço, né? Aí a primeira que me procurou para fazer pós-operatório, fazia uma semana que eu tinha aberto a clínica. E eu já tinha falado, acho que eu até comentei, eu falei, eu não vou trabalhar com pós-operatório. Você mandou para mim o caso dela. Eu falei, não vou trabalhar. A mulher sentou na minha mesa e falou assim, não, eu vou operar daqui 30 dias. Eu falei, bom, daqui 30 dias eu consigo dar uma revisada, dar uma olhada. Só que ela sentada, eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincera, eu não fiz pós-operatório ainda, tá? Você falou pra ela, olha só. Eu falei, eu não fiz, você vai ser minha primeira paciente. Eu falei, eu tô falando isso porque tu tem outras opções, tu pode procurar outra profissional. Ela falou, não tem problema. Olha eu achando só. que ela ia dizer, não, pô, a menina nunca fez, nunca pegou em ninguém, eu não vou fazer com ela, né? Ela falou, não tem problema. Eu falei, tá bom então, né? E você já tinha anunciado que você tinha feito o curso de linfoterapia? Só tinha anunciado o curso, eu não tinha anunciado que eu iria trabalhar com pós-operatório. E ela me mandou a mensagem, Dani, vai vir uma pessoa aqui. Eu falei, calma, Anne. Eu falei, a pessoa tá aí, que cirurgia? Ela ainda não fez. Eu falei, o que você tá me mandando mensagem agora? Só que olha só, ela falou pra mim... por antecipação. Só que ela falou pra mim, eu vou fazer daqui 30 dias. Eu falei, não, 30 dias eu consigo dar uma revisada. Se eu tiver alguma dúvida, eu mando pro Daniel, né? E vou tentando. Isso é legal porque mostra o seu nível de comprometimento com o seu paciente e preocupação. Mas aí é uma preocupação até excessiva. Não, mas só que daí... já fez a cirurgia ainda. Mas sabe qual foi a minha preocupação? Beleza, eu tinha 30 dias. Daí eu perguntei, o que você vai fazer? Aí ela falou, eu vou fazer prótese. Tudo. A sorte que não foi. Ela falou, eu vou fazer prótese e lipo HD. Lipo HD. Eu falei, eu acho que eu vou tirar de letra, né? Tranquilo, não tem muito corte. Aí chega com dreno, chega com Aí seroba. pensei, não, vai estar tranquilo. Mama. Só que ela foi numa... Eu não lembro bem, mas acho que foi numa segunda ou numa terça-feira. No outro dia ela me liga, Rani, adiantaram minha cirurgia, eu vou fazer na segunda. Em 5 dias ela ia operar. Deus, aí você estava ainda revisando, você acelerou o passo. Eu falei, eu nem tinha aberto a apostila ainda pra mim dar mais uma olhada pra mim, porque tudo eu imprimia, né? Tudo eu queria ver ali. Eu falei, tá, vai ser o que Deus quiser, né? Eu falei, já que ela decidiu por ela que é pra mim fazer, é porque é pra dar certo. Aí cheguei na casa dela e ela tava inteira roxa. Mas inteira roxa. E daí ela falou que era só lipo com prótese. Ela tava inteira roxa e ela fez enxerto no bumbum. Nossa. Aí eu falei, e agora, né? Mas vai dar certo. Eu falei, em nome de Jesus vai dar certo esse negócio. Você tinha me mandado essa foto, mas acho que deve ter ficado em algum outro celular que eu troquei e apagou. Eu tinha essa Inteira foto. preta, né? Ela tava inteira roxa. Eu tinha essa foto. Fiz o pós dela. Ficou incrível, tenho. Até hoje ela posta, às vezes com a barriguinha de fora lá e me marca, né? Olha só. Ficou certinho definido. Eu falei, não, acho que vai ser tranquilo daqui em diante, né? E foi ela a porta para abrir os pós-operatórios, né? Só que daí começou a vir outros e outros e outros. Até agora eu não tive nenhum
problema, né? Nenhuma... Você teve um pós-operatório seu que ele quis dar algum problema, não vou lembrar. sim. Mas que muitas Ele vezes abriu um não vai pontinho. o problema não vai ser você com o seu pós-operatório. Não, É isso que a gente não. fala do preparo prévio desse paciente, que já tem é. que vir lá do médico, né? Mas foi alguma coisa que deu de errado ali, eu não vou lembrar agora Era o um que pontinho que era. tava abrindo. Eu no não seio lembro, dela. mas eu lembro que, nossa, e ela toda preocupada com o negócio que dava, calma, não é nada, fica tranquila. Aí hoje ela vem assim, ela nem tira mais dúvida comigo, nem. Não, Eu falo que eu nem mas sei sabe mais por como é que quê? tá, porque Eu lembro que eu falei, Daniel, eu tô com medo de fazer. Eu tenho medo de não, sei lá, de estragar a cirurgia da pessoa, né? E daí você falou bem assim, ó, Rani, enquanto você tiver com medo, tá certo. A A partir eu do concordo. momento que você não tiver medo, tá na hora de Exatamente, parar. que aí você começa a usar, que hoje existe muito isso na área da estética. Então, até hoje, Eu não já- é, eu acho que assim, na época que eu mandei, eu me referi a medo, né? Mas eu acho que é preocupação, preocupação, né? A preocupação medo. da pessoa te procurar, É. né? Porque eu tenho o pós-operatório como o quê? 50-50. É 50 do médico, 50 do pós, né? Não digo do pós, é responsabilidade minha e do paciente. Sim. Mas eu tô ali. E as meninas lá, elas falam, eu não sei se tá certo, se não tá, mas foi o meu jeito que eu achei de atender e o diferencial, eu acho, do pós-operatório. Eu ajudo a dar banho, eu faço o papel praticamente da enfermeira. Então, eu vou lá, eu faço curativo, eu dou o banho dela, eu Isso acompanho é tão ela. importante, que eu passei recentemente uma cirurgia também, e isso é muito, muito, muito chato. E que às vezes Você- eles têm esse receio. Então, eu ajudo muito, né? Você Eu, fica muito eu faço debilitada, dentro né? daquilo ali. E eu penso, é um momento tão íntimo, né? Porque a Sim. pessoa fica ali com muita dor. Às vezes está numa posição que ela não queria estar, mas é a mais confortável. Irrita tudo. Irrita. Nossa, não tem jeito para dormir, você dorme mal, você tá com medicações, restrições, então é algo assim. Eu não sou muito pós-operatória, como eu já falei várias vezes aqui. Vocês são do pós, e isso é louvável, porque eu passei recentemente por uma cirurgia e como isso, por mais que nós sejamos da área, né? Eu sou uma profissional da área da saúde e da estética, eu não queria estar naquela situação. Aí você fala, caramba, por que eu fui fazer cirurgia? Eu estava bem, por que eu tive que fazer? Troquei prótese, né? Então, aí, e ainda assim, tendo um excelente profissional do meu lado. Mas tive seroma, tive deiscência. Teve. E isso não foi culpa dele como profissional. Isso daí é culpa da pessoa que, do dia para a noite, resolveu fazer a cirurgia. Não teve um preparo daquilo. Estava inflamada, estava glicada. Mas isso é importante, né? Lá na cidade também, o pessoal não faz muito pré-cirúrgico. Sim. É difícil alguém fazer. difícil, né? É Só que dificílimo. eu até comentei, eu não lembro se foi com alguma paciente, eu falei, os médicos deveriam impor isso, né? Sim, Antes sim. de fazer a cirurgia. Até que depois de ter passado por essa preparação. cirurgia, a gente montou toda uma estruturação. Hoje eu tenho uma clínica junto com uma cirurgiã plástica, a doutora Luciana Pepino, que eu trabalho com pré-operatório. Eu não faço pós-operatório lá. A gente não entra com o nosso pós. Mas eu atuo com todo o pré-operatório. Que eu acho que ainda se torna o mais importante antes Muito, do É resultado. muito mais. Porque você viu muitas imagens no curso dele, você falou, de intercorrências. Sim. Então, hoje, a ideia do curso dele é não tratar intercorrências. Não ter intercorrências para tratar. Mas isso vai ser se a pessoa, se o profissional se propuser a trabalhar um preparo, um pré-cirúrgico. Porque tudo que você se prepara antes, você vai ter um pós de tranquilidade. Porque pensa nessa parte integrativa que nós somos. Se nós não prepararmos aquele terreno biológico, que é a nossa microbiota, nosso microbioma, a primeira coisa que o cirurgião vai propor para esse paciente no pós-operatório é matar bactérias, que são os antibióticos. De 3, alguns já trabalham com 3 dias, mas muitos com 7 dias de antibiótico. Antibiótico, anti-inflamatório, a pessoa ela vai ter restrição de sono, vai ter restrição alimentar. Então, assim, bombardeia demais. Se essa pessoa não estiver preparada como eu não estava, ela vai ter tudo o que eu tive no meu pós-operatório, que para mim foi péssimo o meu pós-operatório. Eu tive tudo isso que eu te falei, seroma, deiscência, meus pontos não cicatrizavam direito, era saindo líquido do meu seio. Então, assim, foi um horror.
Mas com os recursos que, graças a Deus, eu tenho na minha clínica, um excelente profissional do meu lado, não foi para uma coisa pior, de eu ter que fazer o explante, né? Fala? Explante? O explante. E ficar 6 meses sem a minha prótese até o momento que cicatrizasse tudo 6 meses para colocar de volta. Então, meu maior medo era esse. Então, o nosso paciente não tem que passar por isso. Então, eu precisei sentir na pele para mudar toda a abordagem qual meu paciente é feito hoje nessa clínica que eu tenho de cirurgia plástica junto com a doutora Luciana Pepino. Sim. Mas é bem isso mesmo. A preparação é o início caminho, de tudo, né? é o caminho, né? Para chegar. Ai, Rani, é uma delícia esse bate-papo. Então, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final de superação. O que que você fecha aqui, a mensagem que você pode deixar para as nossos seguidores, as pessoas, nossos ouvintes que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. Para quem está começando, assim como você, há um ano atrás. Que lição que você tira de tudo isso, de não ter desistido, e o que você passa para todo o público que nos ouve? Então, assim, não sou muito boa com as palavras, né? Sim, super bem, fala super bem, viu? Tem que falar mais. Mas assim, o que eu sou ariana, né? Não sei se vocês acreditam muito em signo, né? Eita, por isso que a gente tá bem. É leão e Áries é muito parecido. O meu marido é leão, então a gente se dá, né? Se leão conecta. também aqui, ó. Leão e Áries? É. O que tem a ver? É de fogo. Hã? É. Mano, Signo de fogo, não é? Teu elemento é fogo. Isso. É da E Anitta, mais um. não é da Anitta? Sim. Na verdade, assim, eu tenho uma parte da Áries, assim, que é muito calma. Eles têm o ariano muito como aquela pessoa explosiva, né? Sim. Sou, mas em certos momentos. Mas é uma Mas é pessoa predestinada. muito calma. É. E o meu marido já é leão, né? A Flávia também é leão, então acaba que... O Daniel um também é completa o leão. outro. Você também é eu leão? sou leão também. Sou leão. E então, assim, pelo fato, né, de eu conhecer, eu gostar de estar com pessoas, assim, né, e eu gosto muito de entender um pouco de cada um, né, e absorver, tentar trazer aquilo, o melhor de cada um para mim, né. Mas também tem aquele ladinho de essa pessoa aqui não vai fazer parte do meu ciclo, né, então a gente consegue deixar de lado, né. E seria mais ou menos isso. Quando você iniciar, muitas vezes você vai ter que saber quem você vai tirar daquele local ali e quem você vai colocar, né? Dentro da área da estética, dentro desse 1 ano hoje que eu tenho de clínica, eu conheci muitas pessoas maravilhosas, muitas pessoas que hoje eu trago comigo, que se eu não tivesse entrado, talvez eu não teria conhecido, né? E muitas pessoas eu me afastei. Né? Então, hoje eu selecionei realmente quem eu quero estar ali comigo, né? E não vai ser a primeira dificuldade, a segunda e a terceira que vai te fazer desistir, porque não é um mar de rosas, nunca vai ser. E a Flávia tem 19 anos e acredito que até hoje não é um mar de rosas, né? Sim. Vai ter dia que você vai acordar, você vai pensar em desistir, você vai pensar em não levantar da cama. Vai fazer umas loucuras, né? Como eu te contei ontem, de investimentos para o nosso negócio. Mas vai ter aquele dia que você vai acordar e você vai pensar, hoje eu vou ganhar o mundo. Né? E você sai destinado àquilo. Hoje eu quero ganhar literalmente o mundo. E você faz, você tenta. E você chega ali no período onde você vai encontrar, que nem eu falei, a dificuldade. E dali você vai ver se você é forte ou não. Se você vai bater ali e vai voltar, ou se você vai realmente pular aquela etapa aí, né? Então, o que eu deixo hoje pro pessoal, né, que vai assistir o podcast e que eu trago muito comigo. Você nunca vai agradar a todos, né? Jamais. Nem isso entra pessoas que você vai conviver e pessoas que você vai atender. Você não vai conseguir agradar 100%, né? Mas aquele que você agradar, você vai ter certeza que você vai cultivar ele, você vai ter ele com você. Né? E muito, quando eu abri a clínica, eu falei que eu não queria atender quantidade, e sim qualidade. São coisas diferentes. Então, já teve dias na clínica de eu não ter um paciente. Eu não tinha. Mas estava lá, né? Falava, Deus do céu, o que eu vou fazer final do mês? Mas estava lá dentro da clínica. Já teve dia de eu não ter ninguém para atender. Mas hoje, graças a Deus, tanto que eu tive que adiantar, antecipar e para mim poder estar aqui hoje, né? Hoje eu sou sozinha ainda. Então,
quando você inicia algo, pensa que você vai iniciar e você não vai poder desistir dele, né? Se é o teu sonho realmente. Você tem que iniciar e focar nele. É aquela coisa de sonhar alto, né? A gente sonha alto, alto, para tentar alcançar pelo menos o baixo ali, né? E hoje é o que eu faço isso. Hoje com a clínica eu sonho muito alto, assim. Eu olho para ela, aos momentos meus tristes eu olho e falo, gente, mas eu cheguei até aqui. Então eu consegui vencer muita coisa que eu passei e que eu tô aqui. Isso a gente fala só da parte profissional, mas a gente tem a nossa parte pessoal, que muitas vezes ainda te deixa e eu tive, né, nesse 1 ano uma questão pessoal minha muito grande, que eu falei, nossa, eu não estou conseguindo nem meu pessoal e nem meu profissional. Só que eu dividi, são 2 questões diferentes. O meu pessoal sou eu e o meu profissional é a clínica. Então, lá dentro da clínica, eu não sou um ser humano ali, eu não tenho sentimento, eu tenho que trabalhar ali dentro e pronto. Né? Diferente de quando você é na tua vida pessoal, você tem sentimento, você recebe crítica, você chora, você recebe negatividade, você recebe aquilo e muitas vezes te atinge, né? Mas quando você está dentro da clínica, as pessoas, os nossos pacientes, né, eles chegam e eles não te veem como um ser humano ali sentado, né? Eles te veem alguém que vai resolver o problema dele. E eles não estão nem aí. Se você não resolver, eles vão vir para cima de ti e vão dizer, tá, mas dane-se se aquele dia teu não estava bom. Eu precisava que tu tivesse resolvido isso, né? Sim. E é isso que eu trago para dentro da clínica, né? Não é na primeira dificuldade que eu vou desistir. Isso para tudo na nossa vida. Pra tudo. Eu falo que tudo isso que você está falando é propósito. Então, só vai conseguir suportar toda a dificuldade, todos os momentos difíceis, quem realmente viver esse propósito, que é aguentar firme. E o propósito vem exatamente daquele sonho que você projetou, daquele desejo, da tua missão, dos teus valores e da visão que você tem lá na frente. Então, isso não faz a gente desistir. Porque senão, uma crítica, um dia difícil de não ter cliente na clínica já faz a gente, opa, então peraí, vou trabalhar em outra área. Sim. Vou vender coxinha. Então, todo mundo vai querer comer coxinha, vou vender para a Flávia, inclusive, porque a Flávia come muita coxinha. Tanto que antes de eu vir para cá agora esse final de semana, eu tive um probleminha pessoal meu, né? E eu vim na quinta, ontem, né? Isso aconteceu na sexta-feira. E eu ia mandar mensagem dizendo que eu não ia vir. Eu ia falar, não, Flávio, vamos deixar para outra oportunidade, outro dia, né? Aí eu sou a filha, né? A quinta filha, no caso, a filha mais velha, né? De 5 irmãos. E as minhas irmãs sempre me apoiaram. Daí a minha família soube ali e tal, daí elas falaram, não, Lely, você não tem que deixar isso acontecer. Você vai lá, você faz a tua questão ali, que isso é pro teu profissional, e depois você vem e resolve. E pronto. E mais uma vez eu tive o apoio, né, do meu marido. Ele falou, não, você vai e vai resolver lá a tua questão profissional e depois a gente volta e resolve aqui. Então, é isso que a gente tem que trazer, né? Que a gente tem que tentar não, a gente tem que administrar, né? A tua vida pessoal e a tua vida profissional. Então, você quer crescer profissional, você vai crescer, desde que você seja focado ali e realmente tire essa... E priorize, né? Priorize. Exatamente. Dê atenção para tua... eu quero ser um profissional, né, bem reconhecido, recomendado, então a gente consegue. Não é tu cair, tu vai levantar, tu vai cair, vai levantar. Até teve uma vez que eu fiz um post lá na clínica, eu filmei a clínica, né, e eu até usei a frase, eu falei, ninguém te conta sobre as dificuldades quando você vai abrir uma clínica ou ser empreendedora. Sim. Ninguém conta. E ninguém posta as dificuldades. Não. Só posta os melhores. Só Só coisa posta boa, os melhores piores Posto momentos. que deu certo, não. as coisas que deram errado, ninguém posta, não. Exatamente. Ninguém estampa lá, ó, aconteceu isso comigo. Não, Não. eles vão Mas lá por isso e que eu te postam. trouxe hoje aqui, para você contar as dores. Porque eu vi todos esses percalços, todo esse degrau que você foi subindo neste 1 ano, né? Que eu fui lá na tua clínica, inauguramos. Então, foi por isso, para trazer exatamente a verdade nua e crua, que não é fácil, não é um mar de rosas, mas com propósito, com determinação. Se você tem um sonho, tem um objetivo, e a estética, ela envolve muitos sonhos. Sonhos dos nossos pacientes, que desejam alcançar
aquele corpo, aquela pele maravilhosa. Então, por isso que eu te convidei hoje aqui, para você contar pra gente, para todo mundo, um pouquinho exatamente da Rani, dessa profissional maravilhosa, que quem me conhece sabe, é difícil entrar no meu círculozinho ali. Então, é uma amiga, uma profissional, um exemplo. Continue. Não se deixe bater com as críticas. Você e você aí também. Porque as críticas nos fortalecem. Se eu não tivesse tido toda a paulada que eu tomei, não ia ser essa Flávia hoje forte, rocha, fortaleza. Como eu falei, para derrubar vai ser difícil. Então, eu espero que tudo isso que você tem passado, todos esses haters, né? Tá na moda falar hater, assim, né? Esses haters, para mim, inveja. Não é hater, não. É invejosos de o plantão. povo que não tem o que fazer. Ai, não. Você vai sair muito mais forte de como você entrou. E você vai ver que valeu a pena, tá bom? Cada lágrima que você derramou, cada choro, cada decepção, tudo isso faz parte do mundo profissional. E sabe que o que me inspira é o fato de eu conhecer um pouquinho da Flávia humana, não da Flávia profissional, né? Porque algumas coisas assim que até ela comentou, eu falei, gente, não... Para te ver, entra a questão que eu falei, a gente olha a imagem e a gente define a imagem que a gente vê, né? Mas a gente não sabe o que tem por trás da imagem. Não. Nunca sabe. Mas eu fico feliz de poder compartilhar não só a parte intelectual, mas a vida com você também, minha amiga. Eu também. E só fica os valentes, viu? Porque depois que conhece, né? A gente comendo hambúrguer ontem. Hambúrguer, pizza. De viu? pijama. Já tava lá em casa, ela chegou. Que horas você chegou em São Paulo ontem? Aqui em São Paulo eu Meio-dia, cheguei 7h30 da manhã, mas... Mas aí você foi Não, pra eu cheguei em Campinas, né, 7h30. É. Daí aqui em São Paulo, meio-dia. E aí eu já tava na clínica, trabalhando. Você foi embora pra cá, encontrou o Igor, foram sair. Eu cheguei na casa dela, conheci a casa dela antes de eu abrir ver as ela. portas pra ela. Ela já chegou lá, já tava lá de banho tomada, esperando. Cheguei acho que 8 horas da noite, 8h30 quase. 8h30 eu tive live. Você ainda viu minha live no Instagram. E não Depois tive existe... mentoria com as Não minhas existe um botão que mentoradas. desliga ela, né? Porque daí Não. depois foi pra Aí mentoria depois ainda. a comida já tinha chegado, esperou um pouco, ela com fome lá em casa, esperou eu terminar todo o trabalho. Agora sim, vamos comer. Aí comer, já vamos dormir. Estamos aqui hoje, não pode. Mas é isso, gente. Então, olha, foi uma delícia poder compartilhar tudo isso, as dores e as vitórias também, porque faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, a nossa missão aqui nessa terra e principalmente na área da estética. E essa foi a super história, trajetória na maca dela. Contando aqui comigo, Flávia Medeiros e Daniel Zucchi. Então, até a próxima. Até.